Hoje a gente recebe o advogado Vitor Najib, ele que faz parte da Comissão de Prerrogativas na área criminal da OAB Santos e também é membro da Comissão de Direito Penal aqui dessa subseção. E ele está à frente de uma conquista, né, da advocacia, não é isso, doutor? É verdade, Nathalie. Primeiramente, obrigado pela possibilidade de estar aqui falando desse assunto tão importante que são as nossas prerrogativas e especificamente sobre essa conquista que, como você bem ressaltou, acima do colega, acima do advogado, existe a OAB, existe toda a classe que saiu vencedora. O caso especificamente em tela, ele começou lá em 2010 ainda. Foi na verdade, o advogado estava simplesmente pleiteando o despacho da magistrada da Terceira Vara de Família, à época, que ainda é atual, e em meio ao período de greve, com a maior greve que teve no Poder Judiciário aqui do nosso estado, houve alguns entreveros naquela época. Um deles envolveu o advogado com a magistrada sobre questão de despacho, preferência de cliente que era idoso. E, em cima disso, trocaram algumas palavras e foi trazido pela magistrada à época uma representação criminal em face desse nosso colega sobre a alegação dos crimes de desacato e injúria qualificada em razão da origem. Porque supostamente ele teria proferido algumas frases que faziam referência ao fato dela falar espanhol, dela ter uma origem que não é brasileira, que ela é de origem argentina, enfim. Aí foi criada a Celeuma. Desde aquela época, tanto criminalmente quanto no setor aqui do nosso TED, o advogado respondeu por essas acusações. Inicialmente foi um período muito complicado, porque o primeiro resultado que nós tivemos foi a condenação aqui em primeira instância do colega. O juiz, então, da segunda vara criminal, titular à época, acabou por condenar o nosso colega nos 2 crimes. Recorremos ao Tribunal de Justiça. Entre a decisão do Tribunal de Justiça e o recurso, houve um julgamento no Tribunal de Ética e Disciplina aqui, da OAB Santos. Felizmente, após tentação oral, ele foi absolvido por todos, por unanimidade. Porém, aí foi então a juíza que se inconformou e recorreu às câmaras recursais da OAB de São Paulo. Porém, esse ano, felizmente, tivemos um final feliz para a advocacia. Tanto o Tribunal de Justiça absolveu o acusado de todas as imputações dos dois crimes, tanto do desacato como da injúria qualificada. Aliás, a injúria qualificada ele disse que não vê sequer a existência do crime, sequer os indícios de existência do crime. Isso foi uma grande vitória na justificativa do acórdão do desembargador, relator, que foi seguido também por unanimidade no Tribunal de Justiça. E agora, nessa semana, nós tivemos, felizmente, a absolvição dele no nosso Tribunal de Ética, lá em São Paulo, né? A 5ª Câmara Recursal da OAB de São Paulo, por maioria de votos, acabou por absolver o nosso colega. E, como bem ressaltado desde o começo, é isso que tem que ser muito reiterado. E, independente do colega, independente da magistrada, quem sai vitorioso é a OAB, é a nossa classe. A gente precisa ter essa noção de não é uma questão de ser a todo momento beligerante, de forma alguma, mas que nós temos que saber até onde nós podemos ir, como nós podemos ir e que nós temos que ir. São nossas prerrogativas. Não é favor nenhum, não é nenhuma benevolência do magistrado nos receber. Eles não fazem isso porque eles querem, mas sim porque nós podemos. Então, acima dos desejos de magistrado, promotor de justiça, delegados de polícia, especificamente na nossa área criminal, existe o advogado. Existem as nossas prerrogativas, elas devem ser respeitadas. Então, felizmente, nós vencemos e a classe, acho que saiu bem satisfeita, inclusive porque, sem querer tripudiar em cima do assunto, mas há inúmeros e recorrentes problemas na Terceira Vara de Família aqui de Santos, seja pela demora, seja por maus tratos, inclusive um dos julgadores da 5ª Câmara Recursal da OAB de São Paulo se manifestou dizendo que conhecia a magistrada, que já teve um entreveiro particular com ela também, sabe a forma como ela trata os advogados, sabe a demora que é até o deslinde das situações, então também ajudou a tomar corpo esse nosso reclame. Me parece que a OAB Santos também está levantando os problemas dos advogados especificamente nessa vara. Eu acho que é de extrema importância, de extrema valia. Não é uma questão particular com a magistrada, mas é uma questão particular com os nossos direitos. Então eles devem ser preservados, os nossos direitos, direitos dos nossos clientes. Então me parece que o caminho é esse, felizmente. Na sua opinião, está tendo algum avanço nessa área de prerrogativas?
Verdadeiramente, quando a gente escuta os advogados mais antigos falando, nos parece que eles eram extremamente beligerantes, ou seja, eles tinham atitudes de pular balcão, de bater boca com o promotor, com o juiz, mas existia um grande respeito entre todos, entre polícia, entre poder judiciário, entre os advogados, entre o Ministério Público. Hoje o que eu vejo, o que eu posso perceber aí, que eu estou querendo ou não também há 4 anos nessa área de prerrogativas de forma bem intensa, felizmente, é que ainda existem alguns pontos não resolvidos e me entristece um pouco saber que os novos advogados que estão se formando, que estão indo ao mercado, eles não têm muita noção das prerrogativas. Eles, infelizmente, até sabem que podem, mas têm medo, têm receio, têm medo de conversar com o magistrado, de conversar com o promotor, de bater na porta de uma delegacia. Me parece que isso tem que ser cortado, tem que ser tolhido de toda a forma da classe. É uma questão de educação sempre, mas não medo de exercer o nosso mistério. Então você acha que talvez o maior desafio é esse, a falta de conhecimento, muitas vezes? A falta de conhecimento e a falta de, talvez até de estímulo. Talvez caiba até aqui uma autocrítica, seja para a OAB desde sempre, seja para nós que mexemos com as prerrogativas, seja para os advogados antigos, os professores, os catedráticos, quem sejam, para simplesmente não deixar passar em branco a questão das prerrogativas, que às vezes a pessoa, os novos advogados vão a campo, vão ao mercado e não sabem nem a que tem direito, não sabem suas prerrogativas. Apesar de agora, na prova da OAB, tomar cada vez mais corpo e importância a ética e as nossas prerrogativas, ainda parece que são questões meio distantes do dia a dia. E é isso que não cabe. Nós temos que trazer, principalmente aos novos advogados, que são quem mais sofrem, né? E eu falo porque também sou novo, já sofri muito e sei que vou sofrer muito com isso também. Mas aqui fica também uma grande congratulação ao OAB Santos, que me parece que nos últimos anos vem trazendo muito poder judiciário para próximo, né? Conversando com juízes, conversando com os diretores de fórum, conversando com alguns promotores também, porque é interessante haver esse clima de paz e união entre todos nós. Sabemos que não vai ser sempre possível, que principalmente na área criminal, as rusgas acabam acontecendo, mas independente disso, as instituições devem estar próximas. É isso que parece que está tentando fazer. Congratulo inclusive o presidente, Dr. Rodrigo Julião, por essas iniciativas que a gente tem percebido, e eu acho que isso é que importa, até para os advogados novos verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhum o promotor, o juiz, o delegado, não, somos todos seres humanos, só queremos somente exercer nossos mistérios, e a OAB está de parabéns quanto a isso, trazer próximo, saber que há um diálogo. E se infelizmente vier a ser violentada alguma prerrogativa, há de haver briga, há de ser necessário o combate, o bom combate, sem falta de educação, mas preservando os nossos direitos. Para finalizar, doutor, uma mensagem então para os advogados, o quanto é importante, né, a luta em defesa das suas prerrogativas. Pois não, se eu posso falar alguma coisa, é de não desistir delas jamais, como no caso específico do nosso colega, que eu agradeço muito a indicação à OAB da época pela possibilidade de defendê-lo, de ser o advogado do advogado, que acho que, pelo menos até hoje, é um marco para mim, e a confiança que o colega sempre depositou em mim. Então, não desistam, as prerrogativas, elas existem, elas não merecem ser violentadas. A OAB Santos estimula a presença dos novos advogados, dos advogados que queiram participar. As prerrogativas têm que tomar corpo, nós temos que ter um corpo presente, forte, e venham comparecer, né? No nosso caso específico, no julgamento, a doutora Renata Medeiros, que é da Comissão de Direito Penal, estava presente, estava fazendo corpo, mostrando que a OAB Santos estava interessado no assunto, e é isso que é o mais importante. O advogado saber que aqui na sua casa há representatividade, que aqui na sua casa alguém vai defendê-lo, alguém vai sustentar a sua defesa, vai sustentar os seus direitos. Claro que o advogado, por si, ele tem que ser autossuficiente e muitas vezes, mas ter o conforto de ter a OAB é muito grande, a OAB é muito forte, a OAB é a maior instituição civil que existe, então não esqueçam disso, acima de qualquer outra instituição existe a OAB e nós temos que nos fazer respeitar.